Olá você, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou Vinícius Perrot e nesse episódio eu conto com a participação do Rui Fortini, da Doare. Rui, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud. Opa, maravilha, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos trocar essa ideia então. Bora lá. Bem, Rui, principalmente vocês que estão aí numa área tão importante da nossa sociedade, que é o terceiro setor, e o terceiro setor que nos ajuda muito a nos reencontrar com propósitos, objetivos e pessoas que realmente estão fazendo acontecer na nossa sociedade. Um pouquinho da história, obviamente, da Doare se envolve muito e se confunde muito com a sua história de carreira, história de profissional. Então, por isso que eu queria que você pudesse se apresentar um pouquinho aqui, apresentando você, a sua carreira e, obviamente, a Doare, por favor. Maravilha. Bom, eu sou o Rui, eu sou um dos fundadores da Doare. A Doare é uma social tech, como a gente tem falado. É um termo novo, muitas pessoas ainda não Sim. escutaram esse termo, social tech ou SG Tech também, né? Sim. Então, basicamente, a gente é uma startup de base tecnológica que trabalha orientado ao impacto social, né? E também trabalha orientado aos UDSs da ONU, enfim. E o que a gente faz, a gente ajuda organizações filantrópicas a receberem doações pela internet. Então, mais diferente de uma plataforma de crowdfunding, a gente é mais como se fosse uma plataforma de software SaaS, então software as a service, né? Então, onde as próprias organizações filantrópicas, fundações, OCIPs, hospitais filantrópicos, elas alugam a nossa solução, o nosso software, para serem o principal software de doação, de recebimento de doações online deles, né? Então, ao invés deles terem que fazer um software do zero, e isso demorar 6, 8 meses, ter uma equipe de programadores para cuidar disso, né? O que eles fazem? Eles pagam uma pequena mensalidade para usar o nosso software de doação. Então, a gente está economizando tempo e dinheiro dessas organizações filantrópicas e tempo e dinheiro que, ao economizar em desenvolvimento de software, também vai estar servindo para impacto, né? Então, isso, a gente gosta de chegar aqui, a própria contratação do nosso software já está gerando impacto por si só nessa economia. Cara, E isso começou, sim. assim, uma história muito, muito doida, assim, que foi há 12 anos atrás, né? Então, bastante tempo. Eu tenho 33 anos, então eu tinha 21 anos na época. E foi basicamente uma história de faculdade, assim, eu e um amigo meu na faculdade, na PUC do Rio de Janeiro. E eu vi a minha mãe, que ela fazia doação todo mês para a Cruz Vermelha. Que legal. E aquela, muito legal. É legal quando você tem exemplos assim dentro de casa, né? De Total. filantropia dentro de casa, né? Mas era um processo muito, muito manual, assim. Então, todo mês tinha um motoboy que ia lá em casa coletar um cheque da minha mãe para ela fazer a doação Nossa. dela. E eu já totalmente fissurado em tecnologia, imaginava, cara, não tem como a gente simplificar isso, de mandar um link de pagamento todo mês, pelo menos, né? Porque naquela época, 12 anos atrás, nem tinha um mercado de recorrência muito bem estabelecido, né? Nem tinha as tecnologias de recorrência muito bem estabelecidas. Verdade. Então, começou assim, começou com esse incômodo, vendo que existia essa dor, né? Tanto por parte da minha mãe, né, que estava doando, também com certeza por parte das organizações sociais, né, que precisavam coletar as doações e esse modelo era totalmente ineficiente, né? Então, a partir dessa faísca, eu me juntei com o meu sócio, Felipe Lípico, e a gente encarnou de montar a Doare. Cara, isso, vários exemplos aí que você citou da trajetória e as inspirações é bem interessante porque deixa bem claro que dá para resolver até mesmo uma coisa que a gente acha que está resolvido, né? Porque veja, o modelo que tinha, que a sua mãe praticava, era um modelo que funcionava, né? E tinha um cheque, o cheque funcionava, o motoboy com a recorrência, né? Com a visita recorrente dele, funcionava. Em tese, quem olhar assim de fora, fala, tá resolvido, não tem problema ali para resolver. Mas se a gente começar a olhar um pouco mais, eu acho que foi justamente essa curiosidade. Cara, eu acho que tem um monte de tecnologia que dá para melhorar ainda mais essa experiência, esse processo. Mas isso na ótica de quem está fazendo a doação. E na ótica de quem está recebendo a doação, também tem várias outras problemáticas, porque eu tenho que gerenciar o motoboy, nesse teu cenário, né? Eu tenho que gerenciar o cheque, eu tenho que fazer o depósito, eu tenho que fazer uma série de coisas. Então, você começou a perceber, junto com o teu sócio, todo o time hoje, perceber que as dores são de todos os lados, de quem quer doar de uma forma mais simplificada e também de quem quer captar aquela doação. Então, ajuda todo mundo. Esse que é o bacana, é isso? Exatamente, meu querido, exatamente.
E justamente quando a gente fundou a Doara 12 anos atrás, a gente tinha uma ideia até diferente do que é a Doara hoje, né? Então a gente fundou a Doara 12 anos atrás com a ideia de ser um marketplace de ONGs que conecta doadores, como se fosse um iFood, né, Sim, de causas, né? E a gente tem isso até hoje também, né? A gente tem esse modelo de marketplace, né? Então a Doar é um lugar onde você pode conhecer ONGs e doar de forma segura, né? importante. Mas não é o nosso foco, assim. Mas a gente resolve o problema das ONGs e dos doadores. Só que a gente entendeu que ao invés de trabalhar no modelo de marketplace, onde a gente também tem que ir atrás dos doadores, a gente entende também que a gente faz mais sentido a gente fornecer a tecnologia para as ONGs, ensinar ela a como elas irem atrás dos seus doadores, né? Então, também a gente não a gente resolve esse problema muito mais na parte da solução do software, da tecnologia, das ferramentas, mas a ONG ela é responsável por fazer a sua comunicação, o seu relacionamento com os seus doadores, até porque isso é uma coisa muito única, né? Sim. Então, cada um tem sua forma de se comunicar, tem sua forma de ter um impacto diferente, né? Tem um tipo de persona de doador diferente, né? Então, eles são responsáveis também por fazer esse relacionamento com os seus próprios doadores. Cara, isso é legal, porque até estimula a ONG estar próxima de quem doa, porque é uma relação muito íntima, né? Porque você tem um propósito daquela pessoa se conecta com aquela ONG, com aquela ação social, então deixa esse lado mais próximo da própria ONG, da própria empresa que está tentando capitanear aquela doação, mas de certa forma facilita também estimular aquela pessoa que via certas barreiras, né, de doação, mas, poxa, agora que está mais facilitado, eu consigo me engajar mais rápido, porque é menos um atrito no processo. Também isso faz parte do contexto? Com certeza. Não, a gente aqui é super. Essa questão de você falar menos um atrito no processo é praticamente um mantra que a gente tem aqui na Doara. Legal. O nosso processo de checkout ele acontece numa etapa só, né? Que é o famoso one-step checkout, que também tem no mercado de e-commerce, etc. Né? E que é muito mais famoso assim no modelo norte-americano, podemos assim dizer, do que no modelo brasileiro, né? Então, quando você clica para pagar e pum, já aparece aquela caixinha de pagamento, né? Você já coloca os dados de cartão de crédito e Sim, pum, você finaliza ali numa etapa só, né? Como é o modelo lá fora, você tem o Stripe, né? Você tem outras tecnologias também que fazem isso, né? Então, a gente acredita muito nisso, né? A doação, ela acontece a partir dessa identificação da pessoa com uma causa, mas ela é muito movida por emoção, né? Então, assim como várias das nossas decisões na vida são movidas por emoções, e às verdade. vezes de forma consciente ou inconscientemente, mas a doação especificamente, eu acredito que tem um aspecto emocional muito forte envolvido. E daí, quando isso acontece, a gente tem que entender que o doador ele precisa finalizar a situação no curto período de tempo, né? Então, assim, a UX tem que ser muito otimizada para isso, para o mobile, Sim. e tem que ser o mais rápido possível, né? Então, esse é um mantra aqui para a gente está sempre, inclusive, a gente brigando com clientes que estão pedindo, não, mas quero colocar mais esse campo, não quero colocar formulário em 2 etapas, quero colocar endereço, quero colocar... Não, tá, vamos fazer, mas vamos ver se a gente coloca isso aqui no formulário depois, sabe? Interessante, interessante, cara. É sempre essa briga, assim, da fricção pela coleta de dados, né? E também todo o alinhamento com o LGPD. Então, Sim, isso aqui ó, é uma coisa que a gente está sempre vivendo aqui no nosso dia a dia. importante. Agora, Rui, um pouquinho do panorama, justamente para entender como é que está o crescimento de vocês e entender exatamente qual é o perfil de ONGs, porque você sabe que, muito bem, que tem vários perfis de ONGs, tamanhos diferentes, gestão diferente, né? Obviamente a gente tem ONGs aqui exemplares no Brasil, né, com estrutura gigante, com estrutura pensado realmente em cadeias e processos e tudo mais. Obviamente essas ONGs, elas, de certa forma, elas estão mais adeptas e aderentes a esse tipo de plataforma, esse tipo de solução que vocês acabam oferecendo, mas a grande maioria, esmagadora, não tem nem sequer um contato com tecnologia, mas precisa de uma doação, até mesmo porque o objetivo dela não é
esse universo tecnológico, e sim ajudar o propósito, seguir o propósito que ela está ali criada. Então, em relação ao perfil, quem está mais adotando as soluções? Tem ONGs pequenas, médias, ou é para todo mundo? Conta um pouquinho aqui para gente. É para todo mundo, né? Então a gente tem planos acessíveis, né? Que vão para ONGs a partir de ONG pequenas, né? Poderia dizer que, ou seja, a nossa primeira mensalidade custa R$ 290, né? Então é um valor relativamente acessível para uma ONG que tem uma plataforma de doações dentro do seu website, né? E é bem isso, assim, a gente entende que as ONGs, a gente tem ONGs de todos os postos, então a gente tem ONGs grandes, assim, as maiores do Brasil, e a gente também tem ONGs bem pequenininhas, que é uma pessoa, é um movimento que está começando agora, então tem ONGs de todos os postos mesmo. É claro que as ONGs grandes, elas acabam representando o maior volume de doações aqui que a gente tem aqui na Doare como um todo, né? Sim. E é bem isso que você falou, assim, as ONGs grandes, elas já estão, elas já pegam a ferramenta e já sabem o que fazer, assim, elas já sabem usar, elas colocam no site delas, colocam em vários locais, enfim, elas já têm equipe de dados, inclusive, tem várias ONGs agora que tem equipe de data science, analisando os dados das doações, conectado no Power BI, Legal. a gente tem, bem legal, que tem equipe de marketing que faz integrações, automações, então, assim, as ONGs grandes já estão no caminho, assim. Legal. A gente normalmente às vezes tem que dar menos suporte para as ONGs grandes, que são contas maiores, do que para as ONGs pequenas, né? E já as ONGs pequenas, realmente, elas têm muito mais dificuldade em tudo, assim. Desde tanto na integração da plataforma, como também, mas principalmente de ir na parte do marketing, né? Na parte de conseguir virar a plataforma para atingir uma quantidade significativa de doadores, né? Então, esse tem sido o maior desafio, assim, né? Nem tanto na parte de utilização da plataforma, que é super simples de utilizar, né? Mas na parte de como fazer com que essa tecnologia, né, que eles contrataram chegue em mais pessoas e eles consigam mais doadores, né? Isso tem sido um grande desafio para as pequenas. Caramba, então mostra que não é só a tecnologia. Às vezes a tecnologia está disponível, mas precisa ainda continuamente dar aquela forcinha, tá aí disponível, tá disponibilizando ajuda para poder sair do outro lado e até mesmo, enfim, fazer sentido aquela contratação da plataforma de vocês para ajudar do outro lado, né? Exatamente, não é só a tecnologia. E eu sou um cara que sempre fala isso, e apesar de ser dono de uma empresa de tecnologia, mas realmente não é só tecnologia. Tanto é que na Doare, a gente não faz só tecnologia também, a gente também tem uma camada de serviço adicional. Então, a gente também faz algumas consultorias, tanto consultoria Olha aí. para ONGs, como também para empresas, né, que querem, às vezes, a gente quer fazer uma ação com os nossos colaboradores de SG, de social, de voluntariado, a gente não sabe como, então a gente também faz consultorias e campanhas personalizadas com empresas. E assim, as ONGs, elas também precisam, né, desse apoio para entender, assim, para montar um planejamento de captação, para montar uma estratégia um plano de comunicação também de uma campanha, né? Então a gente também acaba fazendo um pouco essa camada a gente tem uma camada de serviço significativa aqui na Doare, né? Que eu Sim. acho que representa em torno de 30% do nosso faturamento essa camada de serviço, né? Agora, você falou, Rui, lá no iníciozinho do nosso bate-papo, tal de social tech, social tech. Obviamente é um termo que nem todo mundo conhece. Explica aqui um pouquinho pra gente que termo é esse, como é que isso se encaixa dentro do ambiente de vocês. Boa. Eu gosto de ver como são startups, né? Empresas de base tecnológica, daí tem a definição de startup, né? O que é startup, né? Eu gosto de ver como empresas de base tecnológica que estão buscando provar seu modelo de negócio, né? Eu acho que a gente já provou nosso modelo de negócio, né? Então a gente, enfim, daí tem outras definições de startups, aí tem scale-ups também, né? Que já estão, Sim. são as startups já provaram e já estão na fase de crescimento. Eu diria que que a gente é uma scale-up já, mas enfim, são empresas de base tecnológica que têm por seu fim gerar impacto, né?
Então, assim, no final das contas, beleza, a solução da Doare é fornecer uma plataforma, um software de doação, né? Então, a gente está resolvendo qual problema que a gente falou aí no começo desse papo. A gente está resolvendo o problema da ONG, que é a doação, a gente está resolvendo o problema do doador, que quer doar com segurança, de forma prática. Ok. Sim. Bem claro que estamos resolvendo esse problema. Mas, no final das contas, o que a nossa solução está fazendo? A nossa solução está colocando recurso na conta bancária de importantes organizações filantrópicas que estão resolvendo diversos problemas na sociedade brasileira. Problemas de fome, problemas de desigualdade social, problemas da área da saúde, problemas de educação, enfim, problemas do meio ambiente. Então, assim, a gente está resolvendo inúmeros problemas. Essas organizações estão resolvendo inúmeros problemas. E ao a gente economizar recursos dessas organizações e colocar mais recursos no bolso delas, a gente está alavancando esse trabalho e gerando mais impacto na sociedade. Então, por isso a gente claramente se identifica com esse impacto, né? E a gente também, inclusive, tem até algumas ferramentas para as ONGs medir esse impacto, reportar esse impacto para os seus doadores também, o que é muito legal. Então, a gente considera uma social tech. Massa porque demais. o impacto do nosso trabalho é esse impacto social, assim, e é isso que importa para a gente. Sensacional, Rui. E até aproveitando aqui para facilitar e diminuir um atrito, quem estiver acompanhando aqui, vendo ou nos ouvindo, como é que faz para se conectar à Doare e de repente falar assim, poxa, eu conheço uma ONG que faria sentido ter a solução da Doare. Explica aqui para a gente como é que é o passo a passo para chegar até vocês. Maravilha, claro. Pô, seria ótimo. Então, a gente adora indicações. Então, além de indicar, de chegar e mandar mensagem, olha, tem gente que só chega lá e fala o nome da ONG. Você pode, inclusive, ir lá na ONG e falar, olha só, pô, tem essa plataforma aqui, eu quero que vocês conheçam. Então, e se você for indicar Doare para alguma ONG, é www.doare.org, super simples. No Instagram, doare.org, né, tudo junto. E, inclusive, também a gente, já que você já deu essa ideia da indicação, a gente já tem vários exemplos, inclusive, de pessoas que quiseram pagar a plataforma da Doare para a ONG. Né? Então, que legal. Investidores, né? Doar a plataforma. Exato. Que legal. Várias vezes aconteceram. Tipo, a gente precisa perceber uma proposta aqui, mas quem vai pagar é um doador nosso. Sabe? É um investidor nosso. Então, inclusive, tá chegando o Natal aí, se você quiser dar uma plataforma de ONG de presente, uma plataforma de doação de presente para uma ONG, tá aí uma ideia. Tá aí uma boa ideia, com certeza. Cara, que legal, velho, que legal. Eu acho que esse é o espírito mesmo, de ajudar as pessoas o mais rápido possível, né, a sair do outro lado com essas informações e, obviamente, fazer com que o propósito principalmente aconteça. Que a gente sabe que a doação, ela é uma pequena parte de toda uma cadeia, porque é com aquela doação, com aquele recurso financeiro que vai poder se contratar mais, comprar insumos necessários para aquela ONG continuar trabalhando. A doação não é o principal objetivo. A ONG ela não está lá para receber a doação, ela está lá pelo propósito dela, que é ajudar outras pessoas, comunidades, né, grupos sociais específicos e tudo mais, e ajudar todo mundo. E todo mundo sendo ajudado, que esse que é o legal. Acho que esse é o grande espírito da coisa, né Rui? Com certeza, não. Eu acho que o ideal seria a gente conseguir viver num mundo, inclusive, que talvez assim não tivesse tantos problemas e não tivesse tantas ONGs, né? Sim. Isso acontece que a gente vive numa sociedade que tem muitos desequilíbrios, tem muitos problemas e o trabalho das ONGs é fundamental, assim, né? Então, assim, às vezes eu até brinco, né? Se você fala, nossa, imagina um mundo sem ONGs, né? Assim, porque tem coisas que as ONGs estão fazendo que são, assim, fundamentais, não tem mais ninguém fazendo, sabe? Sim. Desde de atenção à saúde básica, desde tratamento a pacientes de câncer, nossa, trabalho com o meio ambiente, então, assim, tem coisas que realmente que não dá para imaginar, assim, nesse exato momento, nós como vivemos a sociedade como está hoje, o mundo sem ONGs, seria muito triste. De fato. Bem, Rui, chegando no finalzinho do nosso bate-papo aqui, nosso episódio, eu sempre convido aqui o meu entrevistado, meu convidado aqui, a
promover uma reflexão sobre o tema que cria todo o contexto do Papo Cloud, que a resposta ela pode ser pelo lado técnico ou não do lado técnico. Vem do coração a resposta, sobre um tema que a gente ouve tanto falar, principalmente na área de tecnologia. Então, bora lá. Para o Rui, o que é essa tal da computação em nuvem? Boa pergunta, hein? Olha, a computação em nuvem, para mim, especialmente no negócio da área, é uma tecnologia que nos permitiu crescer. Então, assim, a gente teve épocas na Doária onde a gente era um monolito, né? Onde a gente não estava na computação em nuvem, mas é uma tecnologia que nos permitiu crescer, então, tanto em termos de infraestrutura, né? Então, a partir do momento que a gente migra toda a nossa forma de operar aqui internamente para modelos de microserviços, muda toda a forma de arquitetar nosso software, muda toda a forma, enfim, de todos os serviços que hoje em dia a gente contrata na AWS, é super parceiro da AWS, né? Enfim, então, nos permitiu crescer muito, aguentar o tranco que a gente teve que aguentar várias vezes, assim, diversos picos de acesso, enfim, se não fosse a computação em nuvem, a gente não teria conseguido aguentar. E, ao mesmo tempo, eu acho que tem essa visão da computação em nuvem para o consumidor final, né? Então, assim, quando eu me lembro do começo da computação em nuvem, quando a gente colocava um arquivo no Dropbox e falava, tá na cloud, né? E era super legal. Empolgante, né? Tipo, você poder ter um arquivo, mas ele não tá no seu HD, né? Ele tá na cloud, né? Ele tá na nuvem. e mesmo assim ele tá super acessível para você e de forma super segura, né? E isso é o que acontece também com o nosso software. O nosso software, ele tá na nuvem, né? Então, a ONG, ela tá contratando um software, mas que ela não precisa instalar no computador dela, né? E no passado, inclusive, antes da chegada do área, você tinha inclusive ONG que usava até software de restaurante para receber doação, né? Que era aqueles softwares arcaicos, né? Que ficavam aqueles RPs, CRMs, né? Sim. RPs ficavam no computador instalado, né? Enfim. Então a gente também é uma tecnologia de nuvem para essas ONGs, né? Poderem receber doações de qualquer lugar do mundo e sem também, né? Ter que estar algo instalado no computador delas, né? Então eu sou muito grato à tecnologia da nuvem, que nos permite, enfim, estar colaborando dessa forma. Sensacional. Bem, Rui, obrigado demais por compartilhar aqui a tua visão, compartilhar aqui um pouquinho da sua história, da Doária. Eu achei incrível assim, um episódio, propósito muito honesto, real, e está ajudando realmente a sociedade como um todo. Isso que é legal. Volte mais vezes, viu? Maravilha, gratidão pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Massa, bom demais. Bem, e você que está vendo ou nos ouvindo no nosso episódio, o que você achou do bate-papo aqui com o Rui? Eu adorei e principalmente, conhece alguma ONG? Conhece alguém que está precisando de uma plataforma como essa? Eu acho que a Doária é a solução para você, simplificar o processo. E para simplificar mais ainda, eu vou deixar o link da Doária aqui do site deles na descrição desse episódio, para facilitar, para você conhecer. Eu tenho certeza, você conhece uma ONG que precisa da solução da Doária. Por que não indicar? A indicação sempre super importante, não é verdade? Bem, esse bate-papo nunca termina por aqui. A gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição também para facilitar a sua experiência. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem?